baseado em Gênesis, capítulo 6, versículo 5, que diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então isso aqui revela que houve um tempo na história da humanidade em que o gênero humano se corrompeu de tal maneira, em que os problemas se acentuaram de tal forma, que Deus teve que tomar uma decisão e colocar um ponto final na história do mundo daquele tempo. Você percebeu na leitura do verso 5 que a maldade humana se havia multiplicado. Veja então o que diz o verso 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Agora vem o verso 7. O verso 7 já começa a mostrar claramente o anúncio, a profecia de Deus. Olha só o verso 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Percebeu? Então aqui Deus está dizendo o seguinte, que ele acabaria com o mundo daquele tempo. Eu vou ler outra vez só a primeira parte do verso 7, que diz: Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, e também os animais. Aqui nós podemos perceber que Deus anunciou o fim do mundo. Aqui está o anúncio, aqui está a profecia, aqui está a revelação mostrando que Deus acabaria com o mundo naquele tempo. E o texto continua, porque quando Deus diz assim: eu vou acabar com a vida humana, eu vou colocar um ponto final nesse mundo, não dá mais. As pessoas estão extremamente rebeldes, as pessoas foram ao extremo da pecaminosidade. Ou seja, as pessoas blasfemavam contra Deus, blasfemavam contra o Espírito Santo, havia rebeldia aberta. Então Deus disse: eu vou acabar com esse mundo, eu vou acabar com toda essa farra, essa situação, essa rebeldia, essa situação maligna. Então Deus olhou para a terra para ver se achava alguém justo e fiel. Observe o que diz o versículo 8. Gênesis 6, verso 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Essa frase é incrível. Diante de todas as pessoas, Deus olhando para o planeta inteiro, a Bíblia diz: Noé achou graça diante de Deus. Ou seja, havia um homem justo, havia uma pessoa fiel, havia uma família que tinha o temor de Deus. Em meio a tanta rebeldia, em meio a tanta pecaminosidade, em meio a tantas coisas ruins, havia um homem e uma família que ainda conseguia manter os princípios da palavra de Deus. O texto bíblico continua e o verso 9 diz algo que me emociona e que vai emocionar a você. Quer ver? Observe. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Vejam, 3 características desse servo de Deus. Primeira, ele era justo. Segunda, era íntegro. E terceiro, andava com Deus. Então Deus, quando olhou para a terra e decidiu acabar com esse mundo, Deus viu um homem que era fiel, obediente e que tinha o temor de Deus no coração. Então, o que Deus fez? Deus chamou Noé, lhe deu o anúncio, lhe deu a profecia, lhe mostrou o plano, e aí disse: Noé, nós vamos dar uma chance para as pessoas. As pessoas terão oportunidade de arrependimento e de salvação. As que desejarem serão salvas, as que não desejarem, então perderão a vida. Veja agora o que diz o versículo 12. Versículo 11 e o 12. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Vem cá, entre nós aqui, entre nós dois.
Será que isso somente existia ou existiu no tempo de Noé? Será que esse versículo não poderia ser aplicado hoje ao nosso mundo, às grandes cidades, às grandes metrópoles e também nas pequenas? Veja, eu vou ler outra vez. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Isso está em Gênesis. Quer dizer, se as pessoas daquele tempo já viviam assim, o que dizer das pessoas que vivem hoje? Então vem o versículo 12. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Número 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Impressionante. Então Deus orienta Noé para que ele pudesse construir uma arca. E essa arca seria a chance de salvação para a família de Noé e para outras pessoas que desejassem e que tomassem esta decisão. Durante muito tempo, Noé trabalhou e construiu essa arca. Deus passou para ele todas as informações, deu as medidas, deu todos os detalhes, e esse servo fiel, esse homem justo, temente a Deus, construiu uma grande arca. E quando ele construía, durante os anos em que ele foi construindo essa arca, ele também dava às pessoas a mensagem de Deus. Ele dizia assim: atenção pessoal, eu estou fazendo essa arca porque em breve haverá um dilúvio. E Noé anunciava esse dilúvio e construía a arca. E dizia assim: entrem na arca porque é a única maneira de ser salvo. E durante todos esses anos, Noé fez todo o possível e chamou a atenção das pessoas, e deu a mensagem, e deu o recado, e anunciou a profecia. Só que as pessoas não acreditaram. As pessoas até zombaram de Noé. Claro, se você olhar do ponto de vista humano, as pessoas tinham, entre aspas, um motivo para não crer em Noé. E qual era esse motivo, entre aspas? Era que naquele tempo não havia chovido. Durante todo aquele período, aquelas pessoas, não conheciam chuva. O que eles conheciam era uma pequena neblina que caía à noite ou caía de manhã, um tipo de um orvalho que cobria a grama, cobria a terra, a relva. Mas chuva torrencial mesmo, eles não conheciam. E Noé estava anunciando a chegada de um dilúvio, de uma chuva torrencial. Então as pessoas diziam assim: você está louco, Noé, isso nunca vai acontecer. A questão é que Noé estava transmitindo uma mensagem de Deus, era uma profecia de Deus. E Noé estava seguro disso, então construiu a arca, e enquanto construía, ele pregava, ele apelava, ele chamava, ele advertia, ele repreendia. O tempo passou, chegou o dia final, a arca estava pronta. Noé então recebe de Deus uma orientação para colocar os animais aos pares, de 2 em 2, dentro da arca, de cada espécie. E Deus queria então preservar as espécies, ou seja, salvar os animais, cuidar dos animais. E Noé coloca os animais dentro da arca. E ele vai chamando as pessoas, e ele vai convidando as pessoas. E infelizmente as pessoas não entenderam e não aceitaram e consequentemente não entraram na arca. Somente entraram na arca as pessoas da família de Noé. Somente 8 pessoas, 8, entraram na arca, e os animais entraram. Mas as outras pessoas não aceitaram e por isso não entraram. Aí quando Noé entrou na arca, ele ficou na porta da arca e fez o último chamado, o último convite, o último apelo. Eu posso imaginar o grande Noé, o velho Noé, fazendo um chamado, fazendo um apelo dramático, emocionante. E as pessoas não entraram e ainda disseram: você está louco, você está maluco, você está fora de si. E Noé então entra na arca e fecha a porta por dentro. E diz a revelação que o anjo do Senhor
fechou a porta pelo lado de fora. Então, mesmo